E hoje o tema que me cabe apresentar, capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu baseei o meu trabalho em 3 livros: o Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo e a Gênese. Nós, para nascermos de novo, como é que nós espíritas chamamos ao nascer de novo? Reencarnar. A Igreja Católica tem outro termo para reencarnar, que é a ressurreição. Vamos ver a diferença. A ressurreição é voltar à vida num corpo morto. A ciência demonstra materialmente ser impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham há muito tempo dispersos e absorvidos. Nós temos dentro de nós já organismos que estão em estado latente. Quando o nosso corpo perder todos os sinais vitais, esses organismos começam a trabalhar e começam a decompor o nosso corpo. Por isso é que um corpo morto é impossível, e a ciência já o comprovou, voltar à vida um corpo morto. Agora vamos ver o que é a reencarnação. É um espírito voltar à vida corpórea num outro corpo, especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o anterior. Podemos ver isto no Livro dos Espíritos, na parte 2, capítulo 4. Em João, no capítulo 3, versículos 1 a 6, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com eles. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade digo-te que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos diz: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus diz: na verdade digo-te que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. No Livro dos Espíritos, a pergunta 1, que é uma pergunta que toda a gente já foi várias vezes aqui estudado o Livro dos Espíritos. Alguém sabe qual é a pergunta 1 do Livro dos Espíritos? Como? Não tem o U. É que é Deus, porque se tivesse o U, pressupunha que ser alguém. A pergunta é só, e reparem na inteligência dos espíritos ao fazer esta, ou melhor, de Allan Kardec, quando codificou a nossa doutrina, reparem na inteligência de Kardec ao fazer esta pergunta aos espíritos. Que é Deus? Nem perguntou o que é Deus, porque um é um artigo definido e pode querer a definição de, ou nem perguntou quem, que personificava ser alguém. Ele faz que é Deus. E os espíritos respondem muito simplesmente: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É esta a resposta. Portanto, Deus é isto, na pergunta 1. Na reencarnação, nós temos que é uma lei natural criada por Deus, é manifestação da justiça e da misericórdia divina e é o retorno à vida física para recapitularmos e reaprendermos. Muitas vezes nós dizemos que temos muitas vidas. Não, vida só temos uma. Temos muitas existências. E nós aqui que estamos todos nesta sala, não estamos aqui nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta existência. Já somos espíritos muito velhos, apesar de ainda só estarmos num mundo de provas e expiações, mas já caminhámos, já passámos pelos mundos primitivos e, se Deus quiser, havemos de progredir para um mundo de regeneração, mas temos que ser nós a fazer isso, porque o espírito evolui constantemente, ou estagna, mas estagna até determinado ponto, e nós vamos ver aqui durante
durante este bocadinho de conversa que estou aqui a ter com vocês, vamos ver que a espiritualidade superior e mesmo Jesus e Deus, que há um ponto em que não pode estagnar mais, ele vai ter que avançar. Só que temos uma coisa, podemos estar felizes, para trás nunca andamos. O que nós adquirirmos, quer em conhecimento, quer em moralidade, fica connosco. Podemos, eu não sei o que é que fiz noutra vida, ou melhor, noutra existência, se calhar até sei, basta ver o que é que eu faço hoje ainda, se ainda batem alguém é porque batia também lá. Não, felizmente isso não acontece comigo agora. Mas se calhar eu tenho um defeito, quando me magoo, digo um chorrilho das neiras. Já me consigo controlar melhor, mas por exemplo, deixar-me um armário aberto, a pessoa não bate, mas eu sou mais alto e bato. Mas ajuda a aliviar a dor, isso está comprovado cientificamente, que o dizer palavrões ajuda a aliviar a dor. Está comprovado já cientificamente, pronto. Mas devemos evitá-los, sobretudo se tivermos crianças em casa, por exemplo. E eu, ao princípio, com os meus filhos, vi-me aflito e tinha sempre a Guida a chamar-me a atenção e consegui-me corrigir. Mas que ajuda, mas pronto. Agora, ainda continuo, mas já me corrigi bastante. Noto eu próprio que progredi nesse aspecto. O que é que nos diz o Espiritismo sobre a reencarnação? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, no item 17. A reencarnação e os benefícios decorrentes indicam a manifestação de justiça e misericórdia divinas, as quais não condenam o espírito infrator ao sofrimento interno, trazendo em seus mecanismos não apenas as propostas de aprendizagem, mas também as imposições da lei de causa e efeito. Portanto, se nós semearmos, vamos ter que colher. Não sou eu que vou semear e, por exemplo, a irmã Mélia ir colher ou a irmã Milai. Não, eu semeei, sou eu que vou colher, vou eu ter que colher. A reencarnação proporciona ao espírito devedor, na maioria das vezes, condições de refazer o seu destino. Sobretudo se há empenho dele, do espírito, em se melhorar. Quando se trata de remontar os efeitos às causas, a reencarnação surge como necessidade absoluta, como condição inerente à humanidade, numa palavra, como lei da natureza. Pelos seus resultados, ela evidencia-se de modo, por assim dizer, material, da mesma forma que o motor oculto se revela pelo movimento. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, porque está na Terra, e justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida apresenta. Vamos ver agora, fundamentos e finalidade da reencarnação, Livro dos Espíritos, pergunta 171, do capítulo 4, que é da pluralidade das existências. O Espiritismo assenta-se em 7 pilares. Há um só que ainda não está comprovado, que é a pluralidade dos mundos habitados. Todos os outros estão comprovados cientificamente. Mas para lá caminharemos para essa comprovação científica da pluralidade dos mundos habitados. Da parte justiça da reencarnação, e a pergunta é feita desta maneira: em que se funda o dogma da reencarnação? Os espíritos respondem: na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade interna todos aqueles de quem não depende o seu melhoramento? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontra a iniquidade, o ódio e os castigos sem remissão. A doutrina da reencarnação, isto é, que consiste em admitir para os espíritos muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens, que se acham numa condição moral inferior.
a única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provas. A razão nos-la indica e os Espíritos a ensinam. Nós, como vivemos num mundo de provas e expiações, e é assim, uma prova, nós quando estamos na erraticidade, e também vamos ver isto aqui, quando estamos na erraticidade, quando chega a nossa altura de vir cá abaixo outra vez, nós vamos escolher o que é que queremos vir cá fazer, porque sabemos os erros que cometemos na existência passada. E a espiritualidade é tão nossa amiga que diz, epá, isso é muito, tu não vais conseguir pagar isso tudo. Portanto, é melhor ir com mais calma, sim, imaginemos, escolhemos 6 ou 7 coisas para fazer, escolhe só metade, porque assim vais falhar de certeza que não vais conseguir fazer isso tudo. A prova somos nós que a escolhemos. Se a falharmos, depois vai-nos ser imposta, e a imposição é com dor. É que é o caso da expiação. A expiação, se nós temos a noção e não estamos a fugir, como se costuma dizer, com o rabo à seringa, de compor aquilo que fizemos mal, mas que não queremos que aquilo vai ser um bocadinho doloroso, há de chegar à altura que a espiritualidade superior nos impõe essa prova mesmo. Aí chama-se expiação, é-nos imposta. A prova, nós temos a consciência do que fizemos mal e que queremos ser nós a escolher. Desculpem. Na Gênese, no capítulo 11º, no item 24, a obrigação que tem o Espírito encarnado de prover ao alimento. O Espírito encarnado somos nós, podemos também ser chamados as almas do corpo, à sua segurança, ao seu bem-estar, o força a empregar suas faculdades em investigações, a exercitá-las e desenvolvê-las, útil, portanto, ao seu adiantamento e à sua união com a matéria. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 10, mediante as diversas existências corpóreas, é que os espíritos se vão limpando pouco a pouco das suas imperfeições. As provas da vida fazem-nos adiantar-se, quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São um remédio que limpa as chagas e cura o doente. Voltando à Gênese, capítulo 11º, item 24. Trabalhando com inteligência, o espírito executa e em seu proveito sobre a matéria, auxilia a transformação e o progresso material da Terra. É que nós, evoluindo, também ajudamos a Terra a evoluir. Porque a Terra tem que evoluir naturalmente. Se nós contrariamos essa evolução da Terra, então, numa próxima existência, seremos retirados de um planeta que vai evoluir para planeta de regeneração, para um mundo de regeneração, e nós iremos continuar ainda num mundo de provas e expiações. Portanto, e o progresso material da Terra que lhe serve de habitação. É assim que, progredindo, colaboramos na obra do Criador. No Livro dos Espíritos, onde fala da reencarnação, pergunta 167, capítulo 4. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Perguntou Allan Kardec aos espíritos, e os espíritos responderam: expiação, melhoramento progressivo da humanidade, se isto onde está a justiça. Na introdução do Livro dos Espíritos, no item 6, os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria. Nós, espíritos, temos uma escala, não quer dizer que seja completamente estanque, de 3 ordens e 10 classes. A primeira ordem e a primeira classe são os espíritos puros, espíritos crísticos, onde está Jesus e onde estarão outros. Eu dou o exemplo apenas de Jesus, que é até o nosso exemplo. Nós todos queremos seguir, ele esteve aqui na Terra a exemplificar-nos e todos nós queremos segui-lo. Só que ainda não conseguimos, mas lá chegaremos. Aí há, portanto, 3 ordens com 10 classes. Pronto, na última classe estão os espíritos impuros,
espíritos menores, etc. E estava outra palestra, a classificação dos espíritos. Portanto, os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria, todos evoluímos, passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. A vida material é uma prova que lhes cumpre sofrer. Sofrer está expiado, como se costuma dizer, repetidamente, até que hajam atingido a absoluta perfeição moral. Ora, lá está, nós fomos criados simples e ignorantes lá atrás no tempo e temos uma grande caminhada até chegarmos a espíritos crísticos. Só para terem uma noção, portanto, a Terra tem à volta de 4.500 milhões de anos. Quando a Terra foi criada, Jesus já era um espírito crístico. Portanto, imaginem a idade de Jesus. E foi ele que foi o nosso exemplo aqui na Terra. Sofrer repetidamente até que hajam atingido a absoluta perfeição moral. As diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas ou estagnantes. Já tinha falado nisto, mas nunca regressivas. Os espíritos superiores ensinam não haver faltas irremissíveis que a expiação não possa apagar. Todos os erros que nós cometamos serão sempre possíveis de os corrigir na existência seguinte, ou ainda nesta, mas possivelmente na seguinte será mais provável. Meio de consegui-lo encontra o homem nas diferentes existências que lhe permitem avançar conformemente os seus desejos e esforços na senda do progresso para a perfeição, que é o seu destino final. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 25, a passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam cumprir, por meio da ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessário, a bem deles, visto que a atividade de que são obrigados a exercer auxilia-lhes o desenvolvimento da inteligência. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 6, todavia, por virtude do axioma, segundo o qual todo o efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa e, desde que se admitam Deus justo, essa causa também há de ser justa. Ora, nada virá a nós se nós não merecemos. Aí a justiça divina, Deus é extremamente justo. Deus não é castigador nem premiador, Deus é justo. Axioma é algo tão evidente que não precisa de ser demonstrado. No Livro dos Espíritos, na parte das provas da reencarnação, pergunta 219. Qual a origem, pergunta feita por Kardec aos espíritos, qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estado prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, como, por exemplo, das línguas, do cálculo, da música, etc. E os espíritos respondem: lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas de que ela não tem consciência. De onde queres que venham tais conhecimentos? O corpo muda, o espírito, porém, não muda, embora troque de roupagem. Por isso é que muitas vezes ficamos admirados quando vemos meninos de 4, 5 anos a tocar Mozart em piano, a tocar Beethoven. Não, eles foram músicos na outra existência deles, por isso aí está o conhecimento. Como jovens craques em matemática, em ciências, eles foram matemáticos e foram cientistas, e isso está com eles. A reencarnação, eu trouxe apenas 2 exemplos, foi pesquisada por vários cientistas. 2 grandes cientistas procuraram comprovar cientificamente a reencarnação entendida como lei natural. Um deles, Hernani Guimarães de Andrade, que desencarnou em 2003, deixou-nos uma vasta pesquisa sobre reencarnação
ele analisou profundamente 75 casos, 8 dos quais estão relatados no livro Reencarnação no Brasil. Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia, analisou 2.600 casos relatados no seu livro Reincarnation and Biology. É um livro com 2.300 páginas. A sua pesquisa foi baseada nas marcas de nascença e nos defeitos cognitivos, analisando crianças até aos 7 anos. Foram pesquisas muito sérias que vão muito além da simples imaginação infantil. Retorno à vida corpórea, planeamento reencarnatório. Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 6, pergunta 258. Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? A resposta dos espíritos. Ele próprio escolhe o género de provas por que há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Esta pergunta tem uma linha A. Não é Deus, então, quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo. Eu já disse que Deus não castiga nem permeia. E os espíritos responderam: nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar por que decretou Deus esta lei e não aquela, dando ao espírito a liberdade de escolher. Deus deixa-lhe a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que eles tiverem. Nada lhe estorva ao futuro. Abertos se lhe acham assim o caminho do bem como o do mal. Nós chegamos a determinado ponto da nossa caminhada e temos um V, o bem e o mal. O nosso livre-arbítrio vai funcionar. E não podemos dizer que a culpa é daquele. Por exemplo, muitos pais às vezes gostam de dizer: ai, aquela companhia do meu filho é que está a estragá-lo. E o que é que dirá o outro pai? Se calhar diz mal do meu filho. Portanto, não façamos julgamentos e vamos tentar ver porque é que o meu filho tem aquele comportamento, etc. Não vamos culpar os outros. Vamos nós ver porquê. É o nosso livre-arbítrio. Portanto, nós, a determinado ponto da caminhada, surge-nos um V, bom ou mau. Nós escolhemos. E depois iremos sofrer as consequências ou não dessa nossa escolha. Se vier a sucumbir, se falharmos, se escolhemos o mal, se viermos a sucumbir, resta-nos a consolação de que nem tudo se acabou ali e que a bondade divina concede-nos a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Demais, cumpre-se destigna o que é obra da vontade de Deus, do que é o da do homem. Se um perigo nos ameaça, não fomos nós quem o criou, e sim Deus vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordes. Se nos aparecer um perigo, nós podemos fugir, mas se quisermos ir enfrentá-lo, nós é que fomos direitos ao perigo. Porém, o desejo de ele nos expormos, por havermos visto nisso um meio de progredir. E Deus o permitiu. Na pergunta 262 do Livro dos Espíritos, como pode o espírito que, na sua origem, é simples e ignorante e carecido de experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Deus, respondem os espíritos, Deus supre-lhe a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis com a criancinha.
Deixa-o, porém, pouco a pouco, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve. Senhor de proceder à escolha, e só então é que muitas vezes lhe acontece extraviar-se, tomando o mau caminho por desatender os conselhos dos bons espíritos. A isso é que se pode chamar a queda do homem. Na linha A da mesma pergunta, da 262, a questão de Kardec aos espíritos. Quando o espírito gozado de livre-arbítrio, a escolha da existência corporal dependerá sempre exclusivamente da sua vontade, ou essa existência pode-lhe ser imposta como expiação pela vontade de Deus? Deus, respondem os espíritos, Deus sabe esperar. Não apressa a expiação. Todavia, pode impor certa existência a um espírito quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil e quando vê que tal existência servirá para a purificação e o progresso do espírito, ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação. No mesmo livro dos Espíritos, na pergunta 344, questão de Kardec aos espíritos. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar aquele corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até ao instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Na questão 392 do Livro dos Espíritos, a pergunta, por que perde o espírito encarnado a lembrança de seu passado? E os espíritos respondem, não pode o homem nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria, sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, ele é mais senhor de si. Imaginem um casal na vida, juntos. Imaginem que na existência passada, ele ou ela o assassinou. Imaginem que ele sabia disto. Como é que ele ia viver com esse remorso? Assim, não sabem e pode ser que se acertem nesta existência. Por isso é que Deus nos concede o dom do esquecimento. Algumas lembranças do nosso passado na nossa rotina diária. Tendências instintivas. Simpatias inexplicáveis e súbitas. Isso acontece connosco. Intuições e impressões como advertências para reincidir no erro. As lições do passado impressas na própria consciência e as boas resoluções que tomamos para nosso aperfeiçoamento interior. Observação das nossas más inclinações e das dificuldades por que passamos permitirá que saibamos o que fomos, o que fizemos e o que necessitamos para nos corrigirmos. E vou terminar com o epitáfio que está no túmulo de Allan Kardec. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. Pela paciência que me tiveram de escutar, muito obrigado.